Bom dia. Que gostoso, né? Hoje não está chovendo, nós estamos todos aqui juntinhos. Perdemos alguns esposos, né? E eu imagino que a razão é porque eles sabem que a gente tinha alguma coisa para falar para os esposos. E então eles perderam a coragem e não vieram. Não, não acredito que seja isso. Mas nós queremos também que deixar a mensagem para que as esposas levem para os maridos, né? Eu gostaria, antes que nós começássemos, de ter uma ideia do que vocês, das reflexões que vocês têm a respeito de ontem, do que a gente assistiu ontem. Gostaria de ouvir alguma coisa, a gente depois começa mais oficialmente, digamos assim. Então, agora um pouquinho para nós aqui que estamos presentes. O que vocês acharam do que nós ouvimos ontem a respeito da mídia e da maneira como ela nos usa ou nos vende? Manipulados, exatamente. Tinha a impressão que eu usava a mídia, mas foi mostrado que a mídia que está nos usando. Muito bom resumo. Vocês ouviram o que ele falou? Tinha a impressão que ele usava a mídia. Agora ele está percebendo que, na verdade, é a mídia que nos usa, né? Mas eu não fico assistindo filmes na mídia, né? Mas eu não estou em todas essas redes sociais que o pessoal está, né? Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, né? Eu só tenho WhatsApp, né? Ou eu uso para trabalho, eu não posso me desfazer dele. Vocês pararam para pensar um pouquinho a respeito disso? Muito. Viu? Vocês ouviram o que ela falou? Será que é possível o uso dessa mídia de uma forma consciente, né? Sem sermos manipulados dessa maneira? Eu estou vendo uma porção de cabeças dizendo não tem jeito. O Léo acha que tem. Então fala para nós, Léo, o que você acha? E como é que é? Conta para nós. O pessoal usava como cartas, né? Antigamente Paulo, né, mandava cartas até que virou um livro, né? Ele está falando que antigamente Paulo escrevia, vamos pensar, vamos comparar com as cartas. Paulo usava cartas e depois essas cartas unidas viraram livros. E hoje a gente usa a carta de uma forma muito mais, né? Eu acho que você sabe, né? Usar. Você tem que orar a Deus. Você tem que ter disciplina. Eu vou usar tal hora. Eu acho que sim. Então ele está falando, hoje nós usamos as cartas. Não sei se nós usamos cartas mais, né? Tirando o Facebook, esse tipo de coisa, eu acho que você está mandando algo que é muito sério. Não algo assim, bobo. Sério, por exemplo, você está falando que fala com a sua mãe. Eu acho isso uma bênção. Eu falo com a minha também, sempre. Todo dia. Tá, então a colocação dele é a parte do telefone, por exemplo. Como eu falo com a minha mãe, né, que nós estamos em países diferentes e é uma maneira de eu ter contato com a minha mãe, mas ele fala com a dele também. Então, esse é um bom uso. Daphne, e depois eu dou a palavra para você, e não me deixe esquecer de voltar para a questão da carta, tá bom? Daphne. Essa questão de que a gente não vai poder mais usar o nosso celular ou computador, eu acho que eles podem transformar uma bênção, né? Se a gente saber usá-lo. E existem caminhos que a gente pode usar. A gente necessariamente acha que só existe Facebook, ou Instagram, ou WhatsApp na vida para se comunicar, mas não existem outros aplicativos mais seguros. A gente pode optar para a gente ter a comunicação com o nosso pai, com a nossa mãe, com aquela pessoa que a gente acha importante ter a comunicação, sem se expor muito nesse controle deles. Vocês ouviram o que ele falou, né? Então, eu vou repetir aqui, não sei se como que vai ser usado, mas o que ele está falando é que nós podemos
temos que pensar não só nessas mídias de que foram mencionadas, como Instagram, Facebook e tudo mais, mas que nós podemos usar outros aplicativos para comunicação que seja de uma forma mais segura, né, mais protegida e menos intermediada, eu diria assim. Alguém mais tinha isso? Eu acho que sim, eu concordo com tudo que foi dito, né? Eu acho que fazer o uso devido é a nossa obrigação como cristãos, ok? Mas pelo que foi dito ontem, me trouxe uma insegurança maior ainda, porque independente da nossa vontade, nós estamos sendo rastreados, nós estamos sendo identificados, é transmitido por maladia. Às vezes, né, até a gente brinca em casa, você pensa no negócio, falou um negócio com a esposa, já está lá no celular, já vem. Então vai muito mais além do que a gente pode imaginar que a gente tem a força de controlar, né? E pelo menos é o que eu entendi. Sempre que a gente ouve sobre esse assunto, a sensação que fica é essa: tem que reduzir o tempo, tem que sair das redes sociais, não precisa ficar no WhatsApp o dia inteiro. Mas pelo que eu vi ontem, não tem uso seguro. Tá, então deixa eu só repetir o que foi mencionado aqui. A colocação que está sendo feita é: será possível, né, que nós usemos de uma forma segura? Pelo que nós estamos vendo, tem um autor que escreve o seguinte: você acha que você tem força de vontade? Você é uma pessoa contra 1000 estudiosos do cérebro que estão trabalhando para que contra a sua força de vontade, para destruir a sua força de vontade. E eles estão considerando, né, que mencionaram agora, estão considerando como que nós podemos fazer esse uso. Tem pessoas que dizem assim: não, vamos sair de algumas redes sociais, vamos diminuir o uso. Quanto que isso é possível? Eu não sei quanto a vocês, mas eu não tenho outras redes sociais. Alguém até comentou: faz tempo que eu estou procurando, estava tentando entrar em contato com você. Eu vi os seus vídeos, estava tentando entrar em contato com você e não consigo te achar em rede social nenhuma. Então, no caso dessa pessoa, ela acabou... A única que eu tenho é o WhatsApp. Então, essa pessoa viu um outro vídeo, alguém mencionando alguma coisa a respeito do meu filho, considerou que ele devia ter o contato do meu filho, entrou em contato com essa pessoa, através disso pediu o meu contato e o que veio foi o WhatsApp. Então, e essa tem sido a minha relutância, porque é o lugar onde as pessoas me encontram, pedem aconselhamento, esse tipo de coisa. Mas eu tenho a mesma preocupação que vocês, né? Com relação às cartas, existe uma diferença não quantitativa, mas qualitativa com relação a isso. A carta, eu tenho total controle sobre ela quando eu estou escrevendo. Como nós vimos, a questão da mídia, que eles comentam ser tão problemática, é que ela é interativa. Ou seja, eu estou trabalhando com ela, mas ela está trabalhando comigo. Não é somente eu estou mandando. A maneira como ela vem, a maneira como ela me chama, a maneira como ela se apresenta, tudo isso tem um design especial, com um objetivo especial, para me influenciar e que foge à minha capacidade, à minha compreensão, digamos assim. Vamos pensar no livro. Eu acho que livro é uma coisa interessante nesse sentido. O livro, que você mencionou que as cartas de Paulo se tornaram livros, né? Os livros, eles são neutros. Eles podem ser bons ou eles podem ser ruins, dependendo do quê? Do conteúdo, do que está escrito lá dentro, né? Então, se for um bom livro, o conteúdo for bom, o livro é bom. Se o conteúdo for mau, o livro é mau. Mas tem alguma coisa, eu quero entrar numa parte que talvez para algumas pessoas sejam controversas, como essa orientação vem da inspiração, eu não tenho problema com relação a isso. O cinema, né?
nos é mencionado que nós não deveríamos ir ao cinema. E eu lembro que, no meu tempo, os pastores falavam, ou outras pessoas falavam, é por causa do ambiente, é por causa disso, é por causa daquilo. Não é exatamente o que está lá. Mas quando nós estudamos mais a fundo, a questão não é o ambiente. E Satanás resolveu esse problema porque ele trouxe o cinema para a nossa casa. E hoje ele trouxe o cinema para a nossa mão, né? Mas a questão é a dramatização em si. Ou seja, o meio pelo qual a coisa é passada. Então, por isso nos é dito, né, que na inspiração, que a dramatização não deveria ser usada nem mesmo para evangelismo. Ou seja, um bom uso, ainda assim, não resolve o problema. Porque o meio em si não é aprovado. O meio em si faz algum efeito em nós que está além da nossa compreensão. Mexe conosco de formas diferentes. Então, não deve ser usado para evangelismo, não deveria ser usado mesmo para a escola sabatina das crianças, e mais uma série de colocações que a inspiração nos faz com relação à dramatização, né? E eu entendo, e eu já orei muito, falei, Senhor, o Senhor falou da dramatização, o Senhor não falou especificamente, porque aqui esses conteúdos não são necessariamente de dramatização. Quando nós vamos para Filipenses 4:8, que deveria ser o nosso filtro, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Seja isso. E então, esse daí é o nosso filtro, mas muitas vezes, mesmo isso, nós estávamos conversando com alguém ontem que mencionou o seguinte: eu tenho refletido a respeito disso que nós temos conversado aqui, que nós temos ouvido tanto da inspiração como dessas pessoas que estão dentro disso, e essa pessoa foi um passo além, que eu tenho também pensado, que é o seguinte, essa pessoa me disse assim, então será que se nós devemos silenciar as vozes ao nosso redor muitas vezes, né, que nós devemos refletir, nós devemos estar em comunhão com Deus, né, e com o nosso próprio pensamento? Será que eu ouvindo sermões o dia inteiro, eu não estou me permitindo que Deus fale comigo no dia a dia e me traga as lições das experiências da vida? É verdade. Eu tenho pensado nisso. Por favor. Só um pouquinho, ele vai te dar o microfone. Então, só resumindo o que você falou, ela disse que ela já ouviu alguma coisa a esse respeito antes, né, num outro encontro, ou semelhante, e ela pediu de aniversário, no ano passado, no outro ano, que eles ficassem, de presente de aniversário, que eles ficassem uma semana sem nenhuma conectividade virtual. Então, ela eliminou todas as telinhas da casa dela, em outras palavras. O controle das telinhas, no sentido de ligar e desligar. Então, nada nesse sentido. Na verdade, essa mensagem é uma mensagem que o Espírito Santo tem falado a mim, vou falar da minha experiência pessoal. Quando eu mexo no celular, eu perco a vontade de ler a Bíblia, eu perco o interesse, eu perco... se torna um estudo da lição superficial. As crianças, você falou, olha, precisa ler a Bíblia, passar tempo com Deus e tal. E aí eu falei assim, opa, agora eu vou passar mais tempo ainda lendo, porque às vezes eu vou fazer meu primeiro Deus e demoro 1 hora e fala, você está demorando muito. Eu falei, agora a mamãe vai ler bastante, mas eu só consigo
um pouquinho aqui, um pouco ali, Isaías, que agora é essa lição, e não é uma lição fácil de Isaías, então você pega um versículo que está ali falando Isaías, depois você vai lá no Novo Testamento e você fala, nossa, aqui falando tudo de novo. E aí você vai e você vê o rodapé, essa sensação de se aprofundar, essa sensação de comer. Eu só consigo quando a minha mente está limpa. E é limpa até do WhatsApp. Mas, enfim, essa uma semana foi muito difícil, não só pela a nossa realidade, mas pela pressão de fora. Os parentes começaram a falar assim, ué, mas o que está acontecendo? Te mandei o WhatsApp e você não respondeu, isso que eu não tenho WhatsApp. Que também, na minha realidade, eu tirei o WhatsApp do meu celular, mas não faça ó que eu sou boa, maravilhosa, não, porque o Gustavo falou assim, você não tem no seu celular, mas aí você usa o meu. Então, eu tirei porque, para mim, faz muito mal. Tira nitidamente minha comunhão com o Senhor. Antes de vir para cá, um beija-flor entrou na minha casa, eu até contei para a Sarita. E o beija-flor só sai por cima. As janelas estavam todas abertas, as portas todas abertas, e o danado do beija-flor se matando lá de bater as asas. As asas dele já batiam até mais devagar. E ele ia morrer desmaiado e não saía, com tudo aberto. E aí a gente foi orar com as crianças e o beija-flor, uma amiga falou, sai todo mundo, deixa ele lá sozinho. Aí ele parou um pouco em cima do negócio. E o Espírito Santo me falou 2 lições. Filha, para você se salvar, você tem que se humilhar e sair por baixo. Não pode ficar querendo sair por cima, você tem que... A porta aberta, a janela aberta, tá para sair por baixo. Segunda lição, para você descansar, você tem que ficar sozinha comigo. Sozinha comigo. Deixa as janelas abertas, deixa as portas abertas, né, com as pessoas, mas para você descansar, parar aí um minutinho, é comigo. E o beija-flor só saiu depois, a gente voltou e ele tinha saído. E aí, a terceira lição, quem tira, quem sai, quem faz, sou eu. O anjo pegou o beija-flor e saiu, ou eu mando o anjo para salvar você, mas sou eu que faço. E essas lições foi muito para mim nesse sentido. Para mim, ficar sozinha com Deus, eu preciso estar desconectada. Quando você falou, eu conversei com você lá no final e falei, como que vai fazer isso? E ainda é minha pergunta, e hoje eu estou super ansiosa de você dar dicas, porque o que a gente faz em casa? Depois dessa uma semana, a gente percebeu, sim, a gente viu esse documentário, quanto é maléfico, e a gente tem visto nos nossos amigos, casais separados, tudo mais, todas essas coisas aí que você já está falando. Mas a gente acordou, não pega o celular até ser a hora do trabalho. Então, as crianças fazem o primeiro Deus, a gente toma café, a gente vai andar, fazer a caminhada. Quando é a hora, agora vai trabalhar. Então, tá, agora você vê as suas mensagens. Quando chega no final do dia, acabou o trabalho, então agora o celular, o lugar dele é nesse coisa aqui da cozinha. A gente não mexe mais, não vai mais para outro lugar da casa. Mas mesmo assim, ainda é uma linha muito tênue, principalmente para mim. O Gustavo tem mais domínio próprio. Eu que tenho essa dificuldade, é como ele falou. Não acho que se a gente é bêbado, a gente deixa a bebida. Para mim, é um vício mesmo. Se eu levar para o meu quarto, quando eu vejo, eu estou vendo uma coisa interessante e eu vejo isso. Mas é só você, ninguém mais aqui tem esse O problema. Espírito Santo que fala com a gente as lições. Então, escutar sermões, também para mim, o Espírito Santo já falou, você está comendo o que eu dei para ele. A sua dúvida, quando você pega a Bíblia aqui, eu te ensino, eu sou Deus, eu sou Espírito Santo, eu vou ensinar para você. Então, os sermões, a gente se ilude, fica lá 2, 3 horas com o sermão, 2, 3 horas com... E não, é a Bíblia, você, o Espírito Santo, também vai falar. E vai te dar lições. Então, é uma linha muito tênue mesmo, é uma preocupação que já vem de um tempo e é muito importante esse assunto. Verdade. Então, você veja, nós não estamos dizendo aqui, deixa eu só dar uma voltadinha, né? Nós não estamos dizendo aqui que os sermões e o que os outros estudaram, nós não podemos ser abençoados por isso, né? A gente vem na igreja, a gente faz isso a cada sábado, quando a gente pode vir na igreja, né? E eu acredito que a gente possa também ouvir sermões, seja no rádio, seja onde for. Então, não é essa a questão. Mas
é importantíssimo que nós aprendamos a ouvir a voz de Deus por nós mesmos. Nós temos que estar em pé por nós mesmos. E nós somos transformados pela palavra de Deus. E nós temos que aprender a ler um pouco aqui, um pouco ali, a conhecer a palavra por nós mesmos, porque quando nós temos que dar testemunho da nossa fé, nós não podemos dizer assim, o pastor fulano de tal falou que, né? Nós temos que ir à palavra, e é a palavra que convence, é o Espírito Santo que convence. Então nós precisamos ter tempo para ler a carta de Deus, estudar a carta de Deus, e ao mesmo tempo ouvir o Espírito que nos fala ao coração, à mente e nos fala a razão. E aí eu acho que tem um ponto muito importante também, porque a maneira como o Espírito Santo, a maneira como Deus se comunica conosco é através dos nossos, da eletricidade no nosso cérebro, eu tenho essa citação também. E aonde que Deus se comunica? Ele se comunica no sistema límbico, nos nossos prazeres? Não, ele se comunica conosco através do lóbulo frontal. Porque ele diz, vinde e arrazoemos. Então Deus arrazoa conosco. Por que o lóbulo frontal? Porque o lóbulo é onde está o julgamento, é onde está o raciocínio em termos de moralidade, é onde está a nossa capacidade de pensar e agir, e é onde está a nossa capacidade de tomar decisões. E Deus respeita o nosso livre-arbítrio. E o que acontece com as mídias é que elas não só afetam outras regiões, mas ela afeta também, e de uma forma muito especial, a questão do lóbulo frontal. De uma forma que nós vimos que nós não temos, acabamos não tendo controle daquilo, da nossa vontade. E vocês já devem ter experimentado isso, que a gente planeja, como diz ela, né, de ficar só um pouquinho, e aí eu chamo de, é o buraco negro. Vocês já ouviram falar do buraco negro no universo? Que atrai tudo e não deixa sair nada nem luz? Eu digo, é o buraco negro. Quando a gente entra ali, e assim, eu acredito que somos todos nós pelo simples fato de sermos humanos, né? A gente entra ali para pegar alguma coisa, para ver alguma coisa, e a gente acaba ficando mais do que a gente planejou. Se a gente ficou mais do que a gente decidiu, do que a gente planejou, a gente sabe que a gente entrou num estado que nos tirou essa capacidade, ou diminuiu pelo menos essa capacidade. E a questão é de hiperestimulação, é o que os estudiosos falam. Essa hiperestimulação, e nós sabemos que Deus trabalha com a simplicidade. Os alimentos não devem ser estimulantes, né, que a senhora White diz, porque eles estimulam o cérebro, estimulam demais. Nos é dito que nós não devemos trabalhar com artificialidade, que as crianças deveriam estar no ambiente mais simples possível. É assim que elas desenvolvem melhor. Não só as crianças, mas nós também. E eu fico pensando, o que pode ser mais artificial do que essas questões, né? Então, eu não estou dizendo aqui, eu não estou apregoando, façamos isso ou não façamos isso. Mas eu acho que chegou o tempo que nós precisamos pensar seriamente nisso. E eu acredito que essa tem sido uma maneira, uma porta muito grande, tanto para a nossa vida quanto para dos nossos filhos. Se não agora, há de ser mais tarde, eu lhe garanto. E outra coisa é a questão de sociabilidade. Uma das razões, porque é tão forte, elas são tão fortes, não é só a informação, não é só o entretenimento, mas não é só o meio em si que é hiperestimulante, mas é porque tudo isso foi conectado com várias áreas do nosso cérebro, inclusive com a parte da sociabilidade. E é um dos meus grandes problemas, porque eu quero me comunicar com a minha mãe, né? Eu quero me comunicar com os meus filhos que não estão em casa. Só que, muitas vezes, a gente nem os chama. A gente nem quer falar mais no telefone. Nós só queremos o quê? Mandar mensagens. E as pessoas, e não são, eu pensei que fosse só eu, mas é todo mundo. São os jovens, são os velhos, são os novos, são todas as idades. E como nós trabalhamos também, a gente muitas vezes tem, eu respondo, dou aconselhamento através disso. Nós temos esse problema também. Então, toda essa junção não foi aleatória. Mesmo o design dessa junção de todas essas funções foi com um objetivo específico.
E a gente sabe quais são os objetivos, qual é o objetivo específico disso. Agora, a questão social, esse contato social, é o que diz, é um contato. É uma coisa leve e superficial, não, que nos dá a impressão de intimidade, mas ele não é uma relação completa. Assim como ele não é, como nós comentamos a respeito, né, de que as nossas crianças, que nós devemos viver num mundo tridimensional, que Deus usa todos os sentidos para nos falar, a mesma coisa é com relação a isso. Só o fato de nós estarmos de máscara hoje, de eu não ver o rosto de vocês completamente, eu já não tenho a capacidade de perceber as expressões como Jesus percebia. Eu consigo perceber um pouco pelos olhos, mas a boca fala muito também, né? Sem falar, ela fala muito. Tudo isso já dificulta o nosso contato. E vocês já devem ter percebido isso antes. Muito mais, por exemplo, eu faço lives. É uma das maneiras que eu uso. As pessoas me pedem para dar palestras, para fazer lives. Mas o que acontece? Nós não podemos olhar olhos nos olhos. Eu tenho certeza que haveria uma maneira de que a gente pudesse olhar olhos nos olhos através da câmera. Mas se eu olho para a pessoa que está na tela, os meus olhos vão estar abaixados. Ela não vai ver os meus olhos. A gente não consegue fazer contato de olho. E isso é terrível. As minhas lives são muito difíceis para mim. E eu tenho certeza que não atinge essas pessoas nem de perto, como nós podemos atingir aqui, mesmo que vocês não estejam falando como vocês estão falando agora. Existe uma conexão muito diferente. E essa conexão é perdida. Enquanto que nós acreditamos que nós estamos tendo um relacionamento com alguém. Quando, na verdade, muitas vezes a gente está texting, está escrevendo para uma pessoa, né, mandando mensagem para uma pessoa, mas não é só para uma. A gente está mandando mensagem para uma pessoa, enquanto a pessoa está respondendo, a gente vai dar a mensagem para outra pessoa, enquanto isso a gente já aproveita para dar uma olhada em alguma outra coisa. E o que está acontecendo? Nós não estamos nos concentrando. Nós não estamos dando atenção para aquela pessoa. Por quê? Porque cada vez que nós mudamos de tarefa, nós não estamos fazendo multitask, que eles chamam, multitarefa. Nós estamos parando aqui e indo para lá. O nosso cérebro está perdendo a capacidade de concentração, de foco. E é no foco que nós realmente aprendemos. Além do que, nós aprendemos a simplesmente desligar de uma pessoa e ligar na outra, como se as pessoas fossem botõezinhos. E é muito fácil. Se o meu telefone brilhar aqui, né, que eu não estou com ele, mas se ele brilhasse aqui, ou se me chamassem, mesmo que eu me decida não atender, eu perdi o foco em você. Imediatamente a minha atenção ficou dividida. Ou seja, eu passo para você e passo para aquilo. Meu pensamento começa a considerar quem é que está lá. O meu sistema límbico foi ativado. Então, o meu sentimento já não está mais com você, ele está ali. É um problema sério. E eu já comentei das outras vezes, né? O seguinte, que a presença dele interfere tremendamente na maneira como nós percebemos as pessoas que estão ao nosso lado. E eu vou comentar o estudo para aqueles que não ouviram, que se você eles trouxeram 2 pessoas desconhecidas para sentarem numa mesma sala, e depois perguntaram para essas pessoas, né, o que você achou da outra pessoa. E a maioria das respostas foi positiva. Quando eles introduziram um celular, deixaram um celular na mesinha, que não era de nenhum deles, uma grande porcentagem das pessoas disse... não se sentiu à vontade, não teve uma resposta positiva, uma impressão positiva da outra pessoa. Por quê? Exatamente. Você já tirou o foco daquela pessoa e ele passou para a lembrança, a presença do seu celular te leva para longe, para um outro mundo. Agora pensem, se são os seus filhos que estão por perto, e você está com o seu celular por perto. Mesmo que ele não ligasse, se o seu celular está presente, a sua conexão com seus filhos, a verdadeira conexão, já se torna mais negativa do que positiva. O seu filho ou a sua filha se tornam um empecilho para você acessar o seu telefone, embora aquele não fosse o telefone das pessoas.
Lembrem-se disso. Então, ele está interferindo no nosso relacionamento com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o relacionamento dos nossos filhos, pela simples presença dele em algum lugar ali. E isso daí é uma realidade. Eu não sei se eu já mencionei para vocês, mas eu já percebi, e a única coisa, de novo, que eu tenho é o WhatsApp. Eu já percebi que se eu passo por um lugar e eu vejo o telefone, a minha tendência Ellen White diz no livro Evangelismo, página 702, parágrafo 2. Nesses dias de viagens, as oportunidades de pôr-se em contato com homens de todas as classes e de muitas nacionalidades são muito maiores do que nos dias de Israel. As vias de comunicação têm se multiplicado aos milhares. Deus tem preparado maravilhosamente o caminho. A influência da imprensa, com suas múltiplas facilidades, acha-se ao nosso dispor. Bíblias e publicações em muitas línguas, apresentando a verdade para este tempo, acham-se ao nosso alcance, podendo ser rapidamente levadas a toda parte do mundo. Cumpre-nos dar a última advertência de Deus aos homens, e que diligência deveria ser a nossa em estudar a Bíblia com zelo e disseminar a luz. Então, esse é um ponto que a gente precisa... A Bíblia fala assim, Paulo diz, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Eu tenho certeza que todos aqui já foram, né, abençoados com algum vídeo do projeto Restaure, ou não? Então, assim, eu acho que Deus tem o seu plano A e o seu plano B. Assim, como foi, por exemplo, em Gênesis 9. Não era para Noé usar carne, nunca foi o plano de Deus. Mas ali o próprio Deus falou, olha, você vai usar carne. Mas Noé, pelo jeito, usou só um pouco. Olha só, Noé usou o suficiente até que tivesse frutas. Tanto que ele viveu mais tempo do que o primeiro homem. Noé viveu 950 anos. E usou ali o plano B. Então, eu acho que nós temos esse plano B. Eu busco, né, usar o menos tempo e para honra e glória dele. E tem tido muitas bênçãos. Só que realmente não é, né, o plano A de Deus. Tomara a Deus que o seu povo desperte e dependa menos desses vídeos e vá mais diante de Deus. Então, desculpa falar desse ponto. Não, mas eu acho que é importante, nós estamos aqui discutindo. Não, e é verdade. Né, algumas pessoas vão sair daqui assim, então esquece. E não é bem assim. Eu não vejo assim. Né? E nós estamos falando, aí nesse caso que você está falando é do YouTube, não é das mídias sociais interativas. Certo. Pois não. Microfone? Ah, tá. Quem queria falar? Bom dia, irmãos. Eu passei sua frente? Não? A minha questão, eu vejo da seguinte maneira, é uma questão de concentração. Você disse muito bem que nós precisamos de ter tempo com Deus, certo? E tempo com Deus, eu lavando a louça e assistindo uma pregação, mesmo que seja do Projeto Restaure, que aliás é maravilhoso, se eu tenho o hábito de sempre fazer isso, é como se eu sempre andasse de bicicleta com rodinhas. Ou sempre colocasse na boca a comida já mastigada. Entendeu? Se eu aprendi que eu preciso ter momento de concentração com Deus, o vídeo teve seu papel, quem sabe a mídia social, quem sabe o WhatsApp de um irmão, de um amigo, um incentivo, teve o seu papel, mas eu preciso ter a consciência de que eu preciso ter um momento de, como a irmã falou ali, de silêncio, sem interferência, sabe? Uma coisa pessoal. E é muito diferente você, por exemplo, eu tenho aplicativo da Bíblia. Eu tenho aplicativos excelentes de Bíblia no celular. Mas é muito diferente quando eu pego a minha Bíblia, sublinho, fico escrevendo nos espacinhos apertadinhos todos os meus comentários e tal, tudo mais, do que eu ir lá, simplesmente marcar um texto e compartilhar com os amigos.
Se eu pego na Bíblia, sublinho, marco, medito sobre aquilo, daqui uma semana você pergunta, Ivan, você lembra do texto? Não, eu li, conheço esse texto. Agora, não, peguei o aplicativo da Bíblia, marquei aqui, fiz um memezinho bonitinho, pum, coloquei nas mídias sociais. Estou evangelizando. Não, você não está. Só está acariciando a sua consciência de que você está passando um momento de qualidade com Deus e não está. É uma ilusão. Assim como é uma ilusão achar, como a gente viu no documentário, de que nós temos o controle. Eu entendo assim, se eu, Ivan, tenho dificuldade de me concentrar em ter um momento de adoração, de estudo da palavra, e mesmo que seja assistindo pregações, isso esteja dificultando de eu ter alimento sólido e aprender a andar com as próprias pernas, então eu devo sim deixar até mesmo as pregações de lado. Se eu entendo, falo assim, não, olha, eu não consigo nem estudar sozinho, eu estou perdido aqui, assista uma pregação, tome um rumo, mas não torne disso um hábito, um vício de só assistir pregação, e você mesmo pegar a palavra, estudar, você mesmo pegar, como o Léo disse aqui de manhã, que incomoda profundamente ele, e não sei se foi você mesmo que disse na sexta-feira ou no sábado, de que as pessoas têm livros e livros nas estantes e nem não leem. As pessoas não leem, as pessoas estão acostumadas a mastigar, a ser assim, o cristão, já ouvi falar, que o pastor falou, que a irmã falou. Cristão de segunda mão, né? Exato, entendeu? É sempre Verdade. assim. Nós precisamos ter autonomia do conhecimento, domínio do conhecimento, ter experiência pessoal, não terceirizada. Então eu entendo que, para fechar, que se eu não estou alcançando essa autonomia espiritual, eu preciso sim deixar tudo de lado. Agora, se eu consigo ter um equilíbrio, não é pecado se comunicar com seus pais, não é pecado você mandar bom dia para os seus filhos. Claro que não. Mas se isso atrapalha a sua comunhão pessoal a esse ponto, sim, aí sim será pecado. Exatamente. É assim que eu penso. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um sério problema com o YouTube. Por quê? Eu fico horas vendo vídeos após vídeos sobre permacultura, sobre agrofloresta, sobre vida no campo. Aí minha esposa, pelo amor de Deus, vai sair desse banheiro não, e tal. A esposa fala, vai lá e pratica, né? Não, então assim, a horta que eu consigo fazer foi por conta disso, mas eu percebo que eu deveria passar mais tempo de comunhão, do estudo da Bíblia, para ser de fato o sacerdote do lar que minha família precisa que eu seja. Amém. Assim, porque é importante aprender sobre isso, mas é mais importante ser o sacerdote do lar. Então eu preciso equilibrar o tempo. Enfim. Realmente, como diz o Anderson, que nós usemos e não sejamos usados, né? O que é uma coisa muito difícil. Mas eu concordo com você. Na questão, e é o que eu falei, nós não estamos dizendo que não vamos mais ouvir os sermões, né? Nós não vamos mais. E depende de pessoa para pessoa também, né? Como é que nós vamos. Mas é importante que nós tenhamos tanto essa consciência como nós façamos planejamentos. Então, o que um dos apresentadores, um dos especialistas, falou, e o que eu comentei com vocês, que ele é um dos mais antigos, e que participou do início de muita coisa lá, o que ele diz é, delete as suas redes sociais. Isso é o que ele diz. Como? O que ele diz é, um dos maiores, das pessoas mais entendidas nessa questão, que estava no Vale do Silício, desde o começo e participou de muitos desses projetos que se tornaram hoje, continua trabalhando lá. Ele diz o seguinte, delete todas as suas redes sociais. Delete as redes sociais. É o que ele diz, né? Então, a gente ainda teria acesso ao YouTube, mas a orientação dele é isso. Eu entendo que nem... E assim, essa é a orientação dele. Ele diz, não, esse é um lado que não tem mais como a gente resgatar, em termos da indústria, e não só das informações que eles têm da gente, mas da maneira como é feito, como é trabalhado, para que nós sejamos pegos. E aí a gente teria uso de todo mais. Mas aqui nós não estamos dizendo para vocês, façam isso ou não façam isso. Isso foi o que ele falou. Daverne, aqui primeiro, a Juliana. Bom, a gente acha que o YouTube não é uma mídia social, mas ela é uma mídia social.
Porque Verdade. se você entrar no YouTube, o que tem de propaganda, eu não consigo passar um vídeo, mesmo que seja bom para as minhas filhas, porque eu tenho que ficar do lado vendo que propaganda que vai aparecer. E às vezes, quando eu pisco, ela, mamãe, apareceu uma coisa feia, apareceu uma... Tipo assim, não dá. Não dá. E outra coisa, se você entrar no YouTube, você está vendo alguma coisa, aparece vídeos recomendados para você, vídeos relacionados para você, Verdade. outras... Então, é a mesma coisa, a gente está se enganando, achando que o YouTube não é uma mídia social, mas ela sabe tudo que você acessa, tem um histórico, Verdade. ela te manda coisas relacionadas que vai te interessar, que você vai clicar, quando acaba um vídeo já aparece outro para você clicar do mesmo tema. Então, a gente acha que não é, mas é também uma mídia social. É como ele que gosta de permacultura, eu também. Então eu vou para assistir, vou pegar alguma coisa sobre como cuidar dos meus tomates com aquele problema que ele está, e eu acabo assistindo 3, 4 vídeos de tomate, pepino, melancia, né? Tudo coisa boa. Estamos juntas nessa. Então, a gente, como Projeto Restaure, tem passado por essa questão há um bom tempo atrás. Começou essa questão de como usar a mídia social para o projeto, como usar toda essa tecnologia. A gente resolveu que nós deveríamos, pelo bem da nossa família e pelo bem do Projeto Restaure, eliminar algumas redes sociais do projeto. Que seria, veja só, é um projeto, né? Um projeto missionário. O problema é que tem que ter gente atrás do projeto para Exato, gerenciar, que, né? apesar de estar beneficiando outros, estava prejudicando a nós. Então, o que nós fizemos? Nós deletamos o Instagram, o Facebook do Projeto Restaure, do Pinterest, e também deletamos, só continuamos ainda com o WhatsApp, porque a gente precisa se ajustar, mas o objetivo é que a gente elimina. O YouTube também nós estamos ainda, mas nós estamos pedindo a orientação de Deus como fazer. Por quê? Porque a gente acha que se nós não tivermos isso, nós não vamos mais alcançar as pessoas. Mas nós já tivemos experiências de famílias que foram totalmente guiadas pelo Espírito Santo e entraram no nosso website sem interferência humana. Eles estavam em frente ao computador orando e, de repente, eles abriram o computador e estava ali, Projeto Restaure. Uau! Então, a gente subestima o poder do Espírito Santo na mídia social, ou nas redes sociais que nós podemos ter, como o aplicativo mais poderoso que pode existir é o Espírito Santo. Eu acredito, nesse ponto do que o Léo leu, que nós precisamos usar essas vantagens que nós temos hoje de comunicação. E o website, no nosso caso, quem sabe pode ser essa vantagem de comunicação sem que eu prejudique a minha família e a mim mesmo. E permitir que o Espírito Santo use isso, porque isso está público no mundo inteiro, o website. E não me afeta de uma forma como uma mídia social, uma rede social. O website, né? E ali eu tenho todos os conteúdos que eu quero que eles chegam. Não sei, nós estamos num momento de oração para entender qual é a vontade de Deus. Mas eu gostaria de passar esse testemunho que pessoas já vieram em nosso contato através do Espírito Santo, levando eles para uma página na internet. Impressionante, impressionante. Tem mais alguém antes? Essa questão que ele comentou e que outros comentaram aqui sobre a gente estar lavando a louça e estar assistindo alguma coisa. Sou culpada disso. A prática da verdadeira educação é falha nesse ponto. Porque não sei quantas de vocês, mães, como a gente vai conseguir prestar atenção nos nossos filhos, ver ali enquanto eles estão brincando, ficar atento ali a alguma falha de caráter, se nossa mente está ocupada assistindo outra coisa. E mais, se durante o dia eu estou preocupada em responder uma pessoa, se eu terminei de responder uma pessoa e meu filho chega com alguma coisa, com alguma questão, eu não estou com a minha mente aberta totalmente para o que ele vai falar. Porque eu estou preocupado em que a outra pessoa vai responder na conversa, na comunicação que eu estou tendo com a outra pessoa. Então, isso é uma influência muito grande na educação dos nossos filhos. E no nosso temperamento também. Porque muitas vezes a gente acaba ficando mais nervosa e irritada com os nossos filhos porque eles estão atrapalhando, entre aspas, a minha comunicação, o que eu tenho que resolver ou o que eu tenho que terminar de assistir.
Então, a limitação, eu acho realmente que tem que ser o que cabe, acho que é cada um de nós fazer aquela autoanálise que, na hora tranquila, que é necessário, a gente se entender quem eu sou, o que eu preciso fazer para diminuir esse uso, ou o que eu preciso sair, o que eu preciso deletar da minha vida. Então, só esse detalhe que eu queria colocar. E nós tivemos, já te dou a palavra, e nós tivemos, quando nós tínhamos o grupo, quando a Ruth tinha o grupo do Yahoo, exatamente, depois passou para algum outro lugar, não foi? Então, quando nós discutimos muitas vezes nós sentamos e discutimos que plataforma usar, se mudar de plataforma, e o WhatsApp foi uma que foi considerado várias vezes, e nós consideramos contra isso. Depois disso, nós vimos muitos grupos que entraram nessa plataforma, né, de WhatsApp. E alguns me colocaram nessas plataformas. E o que eu vi é que, em comparação com o nosso grupo, que muitas vezes nós podíamos discorrer e refletir a respeito de determinados assuntos, e as pessoas também refletiam e depois davam o seu testemunho, ele passou a ser uma conversa curtinhas. Então, são flashes aqui e ali, além dos bons dias e das fotografias que acabam sendo mandadas, né, de tudo coisas boas, não estamos falando de coisas ruins. Mas a profundidade foi completa. Eu não vi nenhum grupo ainda de WhatsApp que haja realmente profundidade e que se discuta um tema em profundidade. Mas eu vejo a presença das mães de novo e de novo. E muitas vezes mães com filhos pequenos e que estão postando, que estão falando, que estão comentando. E se vem uma comunicação, vem a resposta muito rápida, imediata. E eu comecei a pensar nas crianças, como é que essas mães, né? E assim, estão cheias de ideias. Estão recebendo mais ideias do que a gente pode praticar. Eu acho que o nosso problema não é ter mais ideias, mas é colocar em prática aquilo que a gente já sabe que a gente precisa praticar. E deixar, ao mesmo tempo, que o Espírito Santo, e que a instrução que nós temos, né, que são tantas instruções, possam florescer e crescer na nossa vida. Porque Deus fala, alguém tinha comentado que Deus nos ensina, e é verdade, a Bíblia fala, e eu ensinarei os seus filhos, o seu Deus te ensinará. E Ele fala conosco como um amigo fala. Ele fala através da palavra, fala através da natureza. Não que nós não vamos aprender através da experiência de outros, não é isso que eu estou falando, ou dos sermões de outros, mas é que quanto tempo que nós acabamos imperceptivelmente fazendo isso. E se nós estamos o dia inteiro disponíveis para o WhatsApp, nós não estamos o dia inteiro disponíveis para os nossos filhos. Então, tem uma parte que é importante e essencial, que tenhamos a nossa hora tranquila com Deus, mas que a gente também não encha o nosso dia de interrupções. Tem um livro muito interessante, eu até estou com ele aí, chama-se Minimalismo Digital. E o primeiro livro que ele escreveu foi sobre como ser um bom estudante. E ele, assim, já em pós-doutorado e tudo mais, hoje ele é professor universitário. E ele fala dessa questão de nós não sermos interrompidos, nós termos tempo para chegarmos a um estado de profundidade, de raciocínio, que a gente possa produzir, que a gente possa realmente receber e dar. E esse estado, ele leva tempo para a gente chegar, e ele não pode ser interrompido. E através desse livro, ele recebeu tanto feedback de pessoas, quando ele ia fazer palestras, de que o problema deles é que eles não conseguiam ter esse tempo não interrompido, por causa da mídia. E ele escreveu um novo livro que é o minimalismo, minimalismo digital. Mas a Juliana tinha alguma coisa para falar. Eu sou a Renata. Oh, desculpa. Pelos comentários que estão sendo feitos, eu vejo que está sendo falado de duas coisas que são diferentes. Eu acho que uma coisa que está sendo falado é o uso que a gente faz das redes sociais, das mídias, que eu acho que é isso que algumas pessoas já falaram. De fato, é um processo pessoal, individual. Quanto tempo eu vou usar, quanto que aquilo me afeta, o que eu vou usar, qual rede social eu vou usar. Acho que a gente pode, sim, ter controle disso. Isso é uma coisa. A outra coisa é o uso que as mídias fazem da gente. Isso a gente não tem controle.
E pelo que eu entendi ontem, a gente não existe margem de segurança. Então, eu acho que tá sendo falado dois caminhos, né? Um é o como a gente vai usar, como a gente quer usar, e isso a gente pode controlar. E como que eles vão usar a gente, isso não consegui achar que tem margem de segurança. Eu acho assim, a questão da nossa discussão é porque as duas coisas, a gente não pode fazer uma sem fazer a outra. Então. Nós não podemos usar... Não tem como separar, né? Separar isso. E por isso nós falamos, porque eles vão... Se nós estivermos, a maneira como a gente viu a parábola deles, né? De ver o bonequinho lá de voodoo, como é que ele está sendo reconhecido, como é que eles estão tentando a ele, aquilo é a tentação. Mas a tentação se faz através da mídia. E quando faz? Quando nós pegamos, não só quando nós pegamos para usar, ou quando ela está disponível para nós ouvirmos o barulho. E é suficiente que nós ouçamos o barulho, vejamos a luz ou vejamos o próprio aparelho, né, para que aconteça isso. Então, eu acho que essa discussão é que está sendo colocada acima de tudo. E sobre a pregação do evangelho, eu acho sim que é uma ferramenta útil, né? Lá na nossa igreja, inclusive, chega pessoas que vêm pela TV Novo Tempo, por exemplo, né? Assistir a TV Novo Tempo. Mas eu acho que a gente também não pode cair na cilada de achar que a gente precisa disso para pregar o evangelho, porque Deus não precisa, né? Certo. Se a gente... então. Se a gente entende que Deus quer que a gente faça desse jeito, aí também acho que é uma questão de comunhão individual de cada um com Deus. Mas Deus não precisa. Acho que a gente precisa ter essa... E tem outra questão, né? Nós não estamos discutindo aqui o uso pela igreja ou para alcançar as pessoas que já estão lá. Será que nós precisamos estar lá para fazer esse trabalho? Né? Então, tem essa... Então, nós não estamos condenando a questão de uma forma geral, mas nós estamos analisando a nossa situação como pais e as crianças, né, de serem expostas. Então, é o que ela falou. Quanto que nós podemos expor as nossas crianças? Você vai lá, é um minutinho para assistir uma coisa boa, né, e acaba vendo outras coisas. Na verdade, os especialistas, muitos especialistas, consideram hoje que as crianças deveriam estar... livres completamente da mídia até perto da adolescência. Então, que é uma questão até difícil para a gente, porque eles acoplaram tudo ali dentro, né? Nós temos os nossos mapas, nós temos as nossas fotografias, nós temos uma porção de coisas que a gente acaba usando. E muitas vezes nós usamos até como inário, né? E essa é isso fica para uma outra discussão. Quanto que nós nos lembramos dos hinos quando a gente está lendo ali e quando nós lemos no inário? Quantos hinos que nós estamos realmente aprendendo e não estamos dependentes disso? Quanto que nós estamos usando isso até para acompanhamento quando a gente sabe tocar e poderia estar aproveitando? Então, tem outras discussões que podem ser feitas. Mas eu acho que... a gente... É uma questão que não podemos deixar para depois. Então, eu vou colocar para vocês... Eu não sei se nós vamos ter tempo para ver um pouquinho mais do filme, senão eu sugiro que vocês assistam pensando nas questões. A vantagem da gente estar junto é porque quando a gente assiste juntos, a gente tem ideias diferentes, fazemos análises, né? Pessoas diferentes veem coisas diferentes. Mas algumas sugestões que são dadas em direções diferentes. O autor desse livro... Dr. Nicholas Kardaras, infelizmente é em inglês, né? Glow Kids, ele trabalha com recuperação de viciados. Ele começou com pessoas de recuperação em drogas e ele chegou à mesma conclusão que os demais especialistas chegaram, que a mídia ela é capaz de nos viciar tanto como as drogas. E a pergunta é: quanto das drogas nós podemos começar a usar sem nos viciar? E a questão da mídia, o que ele diz é o seguinte. Alguns pontos que ele traz, que eu achei muito interessante, e que ele diz, nós não podemos fazer... São dois pontos diferentes. Então, eu vou começar com esse aqui, não, vou começar com o outro, do minimalismo digital. Ele diz, nós precisamos
de ter aprender a ter esse silêncio, a ouvir os nossos próprios pensamentos. O do minimalismo digital não tem nenhuma mídia social. Tá? Ele é uma pessoa de muito sucesso, muito bem sucedida, e depois acho que ele ficou com um website, ou eu não lembro o que foi, que ele foi obrigado a ter, porque o editor dele, quando ele escreveu o livro sobre minimalismo digital, dizia que ele tinha que ter. Mas ele diz o seguinte, algumas coisas para aqueles que já estão num estado assim, né, que tem aquele medo que a gente tem, não vou sair sem o meu telefone. Ele diz, primeira coisa, comece a sair sem o seu telefone. Nem que sejam pequenas saídas, a saída para o seu supermercado, a saída para pegar as crianças na escola. Comece a sair sem o telefone. Por quê? Para você descobrir que você não necessita dele. Você não necessita dele para respirar, para andar. Gente, vamos só um pouquinho. Será que a gente consegue ajudar as crianças a ficarem mais quietinhas para a gente fazer as atividades quietinhas, para a gente poder conseguir concentrar, prestar atenção? Então, primeira coisa, depois faça nessas saídas, ele diz, faça uma viagem que você tiver que fazer para um lugar que você não conhece, sem o seu telefone. Aprenda a ler mapas, que é uma habilidade que nós estamos perdendo, né? E se você é como eu, que tem muita dificuldade de ler mapas, você pode colocar como instrução. Quando chegar em tal lugar, vire à direita. Quando chegar em tal lugar, vire à esquerda. E você, quem sabe, pode até parar e conversar com uma pessoa real para pedir a direção para o lugar que você está querendo ir. Então, comece a sair de casa sem o telefone. Segunda coisa, é assim, e não precisa proteção, né? Porque de repente o pneu fura e alguém te para e te ajuda. Né? Será que é aquilo que nós estávamos falando, será que ele é o nosso protetor? Ele é o protetor que nós necessitamos, a nossa dependência está mais nele do que... A segunda coisa que ele fala, que eu achei muito interessante também, o que você pode fazer? Comece a escrever. Escreva cartas para você mesmo, que é para você ouvir o seu próprio pensamento, se você tem dificuldade de fazer isso. Escreva não só cartas para você, né, mas você pode escrever cartas para outras pessoas. Isso daí pode trazer uma forma de contato que é inesperada e que as pessoas vão se sentir relacionadas com você. Então, ele vai dando pequenas orientações, pequenas ajudas de como nós podemos fazer, mas aí a questão da limitação. Esse autor que já trabalhou e tem uma clínica para recuperação, ele diz o seguinte, o outro diz a mesma coisa, você não vai conseguir fazer decisões a respeito da sua mídia enquanto você estiver sob a influência dela. É impossível. Ela de tal forma nos influencia que nós não conseguimos fazer. Então, o que eles dizem é o seguinte, faça um jejum. Antes de fazer qualquer decisão, faça um jejum, o que eles chamam de detox, media detox, ou detox digital, que é um jejum, e ele diz, esse especialista em recuperação, ele diz que tem que ser de 4 a 6 semanas. Eu não estou mandando que vocês façam, eu estou dizendo o que os especialistas falam a respeito de tomar decisões, para tomarmos decisões. Então, de 4 a 6 semanas de jejum de mídia. E como é que você vai fazer se você trabalha com a mídia? Se você é um IT, TI, se você é um TI, como é que você vai fazer? Use para o trabalho. Você tem que usar o seu computador no trabalho, use para o trabalho. Não use fora do seu trabalho. Será que você consegue? Então, é uma questão da gente ver também quanto que a gente está, né, ligado nisso. Jejum de 4 a 6 semanas. E como que é esse jejum? É a gente fazer como ela fez, né? Tirar todas as mídias, especialmente as mídias interativas e aquelas que nos levam, né, às redes sociais. De 4 a 6 semanas. Segunda coisa, quando você fizer isso, eu achei muito interessante. Quando você fizer isso, não esvazie e deixe vazio, como Jesus falou. Quando expulsou um demônio, né, não deixe a casa vazia. Você tem que encher.
E nós enchemos, como que nós enchemos? A parte espiritual nós já sabemos, contato com Deus e tudo mais. Mas ele fala mesmo, especialmente naqueles momentos que você usa a mídia, se você é uma pessoa mais controlada e tem horário para usar a sua mídia, naqueles momentos, então você tirou dali, coloque alguma coisa para fazer. Você tem um bom livro, coloque aquele seu bom livro, faça uma leitura num livro real. Outra coisa que você pode fazer, escreva, ele também fala, escreva talvez a sua experiência que você está tendo, o que você está sentindo no dia a dia. Porque saiba que você vai ter sintomas de crises de abstinência. Dependendo do seu nível de uso, você vai sentir crise de abstinência. A gente pensa, não, mas eu não estou viciado. Mas experimente, se você não está, então você consegue deixar. Não, eu não preciso fazer isso. Então experimente. E o que nós fazemos? Uma coisa para recuperação de qualquer vício que eles usam, seja de álcool, seja de drogas, seja de questão alimentar, né? Que eles tratam pessoas que têm problemas alimentares também na questão do uso do alimento, de menos ou de mais, é você... perdi a linha de pensamento. Natureza. É isso. Ele diz que a natureza, todas as pessoas que tratam com aqueles que têm vícios, a natureza é um dos meios mais poderosos para a recuperação. Quanto mais tempo na natureza, eu fiquei muito impressionada com isso, quanto mais tempo na natureza, ela tem uma capacidade de restaurar o corpo, restaurar a mente, restaurar o espírito e de renovar. Ela traz uma paz e uma alegria que é capaz de centralizar as pessoas fora dessa artificialidade. Ellen White fala sobre o uso da natureza para se recuperar do uso da ficção. Eu não lembrava desse As texto. mentes que não foram lembro. abusadas pelo uso da ficção podem se recuperar contemplando a criação de Deus. Uau! Pois é, então nós sabemos que... E eles falam isso tanto para adultos quanto para crianças, eles falam disso. Outra coisa, para você preencher, nós estamos preenchendo aquela parte e ajudando no detox, né? Quando a gente pensa em detox alimentar, a gente tira as coisas que nos fazem mal e aí a gente coloca o quê? A gente coloca o mais natural possível, a gente coloca o suco verde, né? A gente coloca os crus no lugar, mais frutas, mais verduras. Então é mais ou menos isso, mais verduras, né? Nós temos que usar mais do verde, para nós nos recuperarmos dessa artificialidade, desse industrializado que nós colocamos dentro de nós. Então, a receita de Deus, nós vemos que vai muito bem com a receita de Deus, é simplicidade. Então, mas voltando agora, eu vou passar para a simplicidade depois. Para o detox, antes de começar o detox, o que ele sugere? Ele sugere que nós façamos, para não ter essa crise muito, muito grande, veja o tempo que você usa por dia, e divida em 7 esse tempo. Se você usa 3 horas por dia, né, seja quanto for, e reduza 1/7 a cada dia. Então, você vai reduzindo pouco a pouco a mesma quantidade cada dia até completar uma semana. No final dessa semana, você vai estar em 0. Quando você chegar nesse 0, é que você começa a contar de 4 a 6 semanas. Então, nós estamos comentando aqui o que nós deveríamos fazer, o que nós não deveríamos fazer. Durante esse período de 4 a 6 semanas, o seu cérebro, que está superestimulado, que nós estamos superestimulados com isso, ele vai ter a chance de se recuperar, especialmente se nós colocarmos essas outras coisas. Outra coisa que eles falam para colocar é, faça alguma coisa que você gosta, que lhe agrada, que lhe dá prazer. Para alguns pode ser escrever, para outros pode ser ler, pode ser um hobby que você faça. Pegue aquele tricô, se você é uma mulher, faça aquele seu projeto de marcenaria que você está querendo fazer. Então, pegue esse hobby que a gente nunca tem tempo. Nessa hora, aproveite esse tempo daquilo que a gente estava usando, porque esse tempo, ele acumula, ele se torna em horas, e muitas horas. Muito mais do que a gente imagina. Nós tínhamos falado da outra vez, dê uma checada no seu uso. Provavelmente você tenha, que o seu próprio aparelho já checa quanto você usa por dia e por semana.
Então, tire isso. Coloque arte. Comece a pintar, comece a desenhar com essas crianças. Eles vão amar se você estiver desenhando. Quando você vai lá fora, mas eu não sei fazer isso. Pegue um lápis e olhe para alguma coisa e tente reproduzir no papel. É uma experiência muito interessante, assim como a poesia que nós fizemos ontem. E ele fala disso também. Tente fazer poesia. Comece a fazer poesia. Por quê? Nós não sabemos todos os efeitos. Nós sabemos que essas coisas são tão importantes que Deus colocou na escola dos profetas. Por que nós não vamos começar a usar agora, né? Então, hobbies, arte, poesia e se conecte com pessoas reais. Use o telefone, você pode ligar para alguém e conversar com a pessoa, mas se conecte com aqueles que estão em volta de você. Seu marido e sua esposa, vocês podem se redescobrir, ter um tempinho a mais, que é tão difícil da gente encontrar, né? Um tempinho para fazer alguma coisa juntos que os dois gostam de fazer. Ou então fazer uma troca, né? Eu faço isso que você gosta, e depois você faz o que eu gosto. E vamos tentar colocar o nosso coração para gostarmos juntos disso. Léo. Deitei e me veio um monte de frase com rima lá da Bíblia. Olha um monte, assim, veio um atrás do outro. Assim, eu falei, Silvia, Silvia estava certa. Isso mesmo, efeito retardado, mas funcionou, né? Depois se apresenta para nós. E o que está acontecendo? Vocês viram? Às vezes a gente tem uma coisa, a gente pensa, não consigo fazer. Mas depois Deus nos prova de que é possível. E, na verdade, o prazer que vem disso é muito grande. Um trabalho, aquele projeto de limpar o seu armário, né? De limpar a sua... Como é que é para os homens? O shopping? Para a sua garagem, né? Aquelas coisas que a gente não fez. E depois, quando a gente olha, como a Bíblia diz, quando a gente termina um projeto, faz um trabalho, que nós temos... Quando a gente termina aquilo, o mesmo prazer que Deus teve quando terminou de criar o mundo. Assim, nossa, é muito prazer, né? E a gente tem mesmo. Tudo isso a gente pode colocar nesse tempo que nós estamos fazendo o jejum. E descobrir que a felicidade é muito maior fora do que dentro da caixinha. Jefferson, não? Você queria falar. Marili, o microfone. Uma coisa que me ajuda muito é papel e lápis ou caneta, ter sempre por perto. Porque, às vezes, enquanto eu estou fazendo as coisas na cozinha, por exemplo, às vezes eu lembro de alguma coisa que eu tenho que fazer. Tem que falar com tal pessoa sobre isso. E a tendência da gente é querer resolver logo, pegar o celular, já mandar uma mensagem, né? Pelo menos a minha, assim. Então, isso atrapalha muito. Tem um texto de Ellen White que ela diz assim, que quando a gente vai fazer, que a gente deve estipular o que a gente vai fazer, e não terminar enquanto não fizer, e não parar para ler jornal, ela fala. É verdade, ou revistas. Não parar para ficar olhando revista e jornal. Hoje em dia é o celular, né, que atrapalha. Então, é muito comum. A gente, tô lá na cozinha, aí vem uma ideia de fazer uma coisa, ou até eu sou muito da área de letras, né? Então, às vezes, vem alguma ideia, eu uso muito bloco de notas. Só que, em vez de pegar um papel, a tendência é pegar o celular, o bloco de notas do celular, né? Então, eu gosto de deixar sempre papel e caneta na cozinha e tento deixar o celular lá no escritório, longe de mim, né, para não ter essa tentação. Porque com o celular realmente é mais rápido para a gente resolver as coisas, anotar tudo, né? Aquela coisa específica, né? A gente tem essa ilusão de que é mais rápido. O problema é que, como ele pega a gente para a próxima coisa, muitas vezes se prolonga mais. Eu resolvi aquilo, mas também aquele outro. E você responde a mensagem vem de volta, né? E a agenda e checklist, uma coisa que me ajuda. Então, por exemplo, eu lembrei de uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu precisava fazer, alguma coisa que eu precisava fazer, aí eu anoto no papel ou na agenda, né? Põe para o dia seguinte, né? Então, no dia seguinte, vou fazer tal coisa. Eu já deixo lá anotado. Né? Exatamente. Ajuda. Exatamente. Muito obrigada, Marili. Então, essas são ideias. Meu filho usa também. Ele comprou uma cadernetinha bem pequenininha, um pouquinho menor do que o celular, porque ele falou, se eu consigo carregar o celular, eu vou conseguir carregar essa cadernetinha. Então, para ideias, para anotar coisas, para tudo, ele anota ali, em vez de anotar no celular. Ele comprou um relógio, porque ele estava sem relógio, porque às vezes a gente acaba pegando o celular para ver o relógio. Então, ele está trabalhando nesse sentido de ficar independente, né, tanto quanto possível, e é possível se a gente desejar, mas usar
sem ser usado. Então, é muito, muito bom isso. E agora, trabalhando naquela questão que nós tínhamos falado do tempo, né? Que Deus pede que as mulheres encontrem tempo. Isso funciona para os homens também. E esse encontrar o tempo, talvez nós tenhamos encontrado o tempo, né? Que está perdido, sejam pedacinhos de tempo, e nós devemos tomar tempo, ou seja, fazer tempo. E dizia o quê? Uma das coisas que dizia ali é que as tardinhas, né, depois do pôr do sol, deveria ser para a família, para a comunhão, para a sociabilização da família. E essa é uma questão que não é só para as mulheres. Nós tínhamos falado da questão dos homens. Então, eu quero ler, antes de nós terminarmos aqui, a questão dos homens. Quando vocês tiverem, se vocês decidirem fazer esse jejum, saibam que durante a crise de abstinência, é possível que vocês tenham sintomas de irritabilidade, né? Porque quando começa a sair, o cérebro está nessa atividade, se ele não está recebendo esse super estímulo, ele acaba tendo essa mesma sensação. Então, irritabilidade, ansiedade de não estar com o telefone, de não estar usando o telefone, e depressão. Todos estes são sintomas que são frequentes de aparecerem se você tentar fazer um detox digital. Então, saiba disso. Tome muita água, faça muita oração, use muito verde e comunique-se com pessoas de verdade, especialmente, de preferência, aqueles que estão ao seu redor. E essa comunicação vai ficar mais fácil quando a gente passar dessa fase. O que diz aqui? A séria falta da preciosa influência do amor que leva a delicadas atenções. O amor deve ser visto, falando para os homens e para as mulheres, no olhar e nas maneiras, e ouvido nos tons da voz. Tom da voz é uma coisa muito importante, e nós até demos um exemplo da outra vez, de que nós podemos passar uma mensagem falada, mas o tom da voz passa outra mensagem completamente. Tanto para as mulheres, e muitas vezes também para os homens, normalmente aquelas pessoas que são mais dominantes, né? A gente acaba expressando, falando de uma forma que mostra irritação ou que mostra um domínio desrespeito. Quer seja para os nossos filhos, quer seja para os nossos cônjuges. Quando nós estivermos fazendo esse nosso detox, ou mesmo que nós não estejamos, quando nós tínhamos falado da questão das mulheres, nós estamos falando especialmente para os homens, e serve para nós também, mulheres, que nós, ao darmos tempo para as nossas famílias, que esse tempo seja um tempo de qualidade, e que nós saibamos expressar isso. Uma outra coisa que nos é dito, especificamente para os homens: deixa teus negócios, cuidados, perplexidades e contrariedades quando deixares teus afazeres. Querem que eu leia de novo, senhores? Então, nós temos os nossos trabalhos, né? Quando você sair do trabalho, quer seja só no seu escritório, ou quer seja do trabalho que você venha, deixe os teus negócios, deixe os cuidados, as preocupações, as perplexidades e as contrariedades, quando deixares os teus afazeres. Vem para teu lar com a fisionomia alegre. Vamos treinar agora. Cadê o sorriso dos homens que eu não vou conseguir ver? Isso. Sabe aquele quando chega um cliente? Ou quando o patrão vem? Ou quando um colega vem, que a gente, né, precisa de ter aquele mesmo sorriso, mais genuíno ainda, traga para o seu lar, para a sua esposa. Então, vem para o teu lar com a fisionomia alegre, com simpatia, né? Pensando que eles também tiveram dificuldades. Talvez ela esteja falando muito, mas ela esteja precisando falar essa hora. E nós podemos aprender a ouvir. Com bondade e com amor. Sem rispidez e sem rudezas. Talvez você tenha visto que as coisas não estão arrumadas como você gostaria. Que as coisas não foram feitas como você gostaria que fossem feitas. Talvez seja a oportunidade de você fazer essas coisas agora. Né? Quando pensar em reclamar, lembra que nós não somos para murmurar. E aí a gente vai dar um exemplo para os nossos próprios filhos. Porque nós, como mães, e os homens, como pais, muitas vezes reclamam. Reclama para a esposa, reclama para os filhos, reclama da esposa, reclama dos filhos. E nós não somos para murmurar, mas somos para ser gratos em todas as situações.
Então, o rosto, vamos treinar, pensar agora. O rosto alegre, com simpatia, com bondade e com amor. Isso será melhor que remédios ou médicos para a tua esposa. O que está sendo dito, então? Que o homem, em grande parte, é responsável pela saúde da esposa. Por quê? Porque a esposa depende do homem para a sua felicidade também. Será saúde para o corpo e vigor para a alma. Vosso companheirismo na relação matrimonial deve ser íntimo e terno. O que é, então? Íntimo e terno. Santo e elevado, insuflando poder espiritual em vossas vidas, para que possais ser um para o outro tudo o que a palavra de Deus requer. Quando alcançardes a condição que o Senhor deseja alcanceis, encontrareis o céu cá embaixo e Deus em vossa vida. Ser o sacerdote do lar mas não é só fazer o culto diário com a esposa e com os filhos pela manhã e pela tarde. Dar a sua bênção, mas é dar a bênção nos seus atos e nas suas palavras. Nós vimos aqui, só recapitulando um pouquinho, que o fundamento da educação e da redenção é o quê? É o amor, que é expressado em palavras, que é expressado no tom da voz, que é expressado no olhar e nas atitudes. E é expressado em grande parte no tempo que nós damos às pessoas que nós consideramos valiosas. Claro que o homem tem que ter o seu ganha-pão, nós sabemos disso. Mas também nós podemos nos sacrificar a nós mesmos com alguns hobbies, né, se for o caso, e dividirmos esse tempo, pouco tempo que nós temos, mas que ele seja para a família. Chegou em casa, deixe tudo para o lado, no portão, em outra expressão ela fala, deixe todas essas preocupações no portão, entre com esse sorriso alegre, dedique a tardinha, os serões à família, e aí nós vamos ter o amor, nós vamos ter a comunhão, e nós vamos conhecer a Deus de uma forma especial, e revelar a Deus de uma forma especial. E nesse momento, só uma parte que eu quero fazer para vocês, nós estamos terminando. Esses momentos de silêncio, que nós falamos de silêncio da alma, de estarmos em comunhão conosco mesmo, com a natureza e com Deus, esse momento de silêncio é o silêncio para nós podermos pensar e raciocinar com Deus. Vinde e arrazoemos, e ouvir a voz de Deus que nos fala através do nosso lobo frontal. Tem muitas mensagens hoje, que na verdade são mensagens do Oriente, que vêm do Oriente e do paganismo, que fala que nós devemos desfocar completamente, nós devemos desligar a nossa mente e ouvir de uma forma sem nenhum filtro. Não é isso que Deus fala. Nós somos para ouvir a voz de Deus que fala em palavras, porque Jesus é o quê? Ele é o verbo, ele é a palavra. Então, meus queridos, eu agradeço muito a presença de vocês aqui, agradeço a atenção de vocês, e na maior parte não dividida, que vocês deram, né? E eu espero que... Eu procurei não trazer muita informação, normalmente eu tenho a tendência de falar de muitos estudos e muita informação, mas de nós concentrarmos nas coisas que são essenciais, né? Que são verdadeiramente a base, o fundamento, o método e a fonte da educação e da redenção. Porque mais do que essas outras coisas que muitas vezes nós nos preocupamos de informação, o que importa, na verdade, é a redenção. E essa relação com os pais que dá a base emocional que vai transformar o cérebro dos nossos filhos e a vida dos nossos filhos daqui até a velhice deles sem Alzheimer. Alguém queria falar alguma coisa? Sim. Só fazer um comentário rápido em relação ao documentário de ontem. No final do documentário, perguntam para todas aquelas pessoas que vão falando, né, os especialistas lá vão falando, o que é a principal coisa que eles sugerem para as pessoas fazerem para evitar
para evitar problemas. A primeira coisa que as pessoas deveriam fazer. E a maioria deles fala, desligue todas as notificações. É verdade. Eu acho que isso é uma coisa importante. É verdade. Essa daí, é que eu já fiz há tanto tempo que eu nem lembro mais disso. Desligar todas as notificações, o meu fica no silencioso, né? Eu sei que muitas vezes você precisa... A gente tem o telefone, ainda temos o telefone fixo, então se precisar, as pessoas que são importantes, né? Elas ligam, importantes na nossa vida, na nossa família. Os meus filhos, por exemplo, eles ligam para o telefone fixo, porque eles sabem que o outro eu não vou ouvir. Eu desligo todas as notificações, tudo que eu puder, e deixo eles sempre de cabeça para baixo, que é para eu não ver nenhuma luz, se por acaso eu criei esse hábito, né? Se por acaso ele estiver... Agora, a questão de... Isso é o que eu não vejo, né? Se tem câmeras e o que eles estão vendo é outra história, e uma história para outra conversa, não para agora. E de preferência deixar num outro ambiente que não é o nosso próprio ambiente, se você ainda estiver usando, e fora do alcance das crianças. Nós podemos ensinar muitas coisas para as crianças sem isso. E no finalzinho, se a gente puder mostrar só o finalzinho, uma coisa interessante, que é aquele que era o responsável pela monetização do Facebook, lembra dele? E o que ele diz é o seguinte, que eles recebem esses estudos, eles recebem essas orientações, né, para depois ficarem lá todos aqueles profissionais planejando de como eles vão usar, né, fazer com que a gente fique lá a vida inteira olhando. Um daqueles que está falando é o que inventou o rolamento infinito, né, que você continua e não passa, acho que é no Instagram. Você continua olhando e vem outra coisa, e vem outra coisa. Essa infinitude que a gente tem nisso daí. Tá, mas acho que também tem a história de continuar rolando, né? Então, o que inventou o clique do like, nunca coloquem o clique do like também, não é bom para você e não é bom para a pessoa que recebe. Todas essas informações, eles acabam dando, por isso eu sugiro que vocês assistam o restante. Mas ele diz, aquele senhor diz o seguinte, eu sei de tudo isso, e o Tristan também fala isso. Eu sei de tudo isso, eu tenho consciência, nós estamos trabalhando do lado de lá, né, para pegar quem está do lado de cá. E quando eu chego na minha casa, eu paro na garagem e eu não quero nem entrar. Por quê? Porque eu quero ver. Eles sabem, eles conhecem e eles não têm controle. Vocês já pensaram nisso? Essas pessoas que estão vendo o que está por trás disso não têm controle. E foi muito interessante, o Tristan, quando ele estava dando uma entrevista, o telefone dele estava... Ele estava dando, um pouquinho antes de dar a entrevista, ele já estava dando a entrevista, quando o telefone dele vibrou, que ele deixa no silencioso, e ele pegou, deu uma olhada e guardou. Aí ele falou, ele mesmo não conseguiu, foi tão automático que ele não conseguiu. E isso que ele também procura tirar as redes sociais. Então vejam que muitas vezes a coisa é tão forte que está além, por isso nós temos que usar. Se nós estivermos usando, temos que usar tudo o que a gente puder, para eliminar esse chamamento. E ainda assim ele vai nos chamar. Porque o interessante de um outro livro que eu li a respeito disso é que eles conseguiram fazer com que o anzol esteja dentro da gente. Eles colocaram a isca, então, constantemente, só quando eles puxam, ele já está dentro da gente. Então, somos nós, de dentro para fora, que somos puxados para isso. Por isso, vocês não precisam nem fazer propaganda. Quem que fica fazendo propaganda de Instagram, de Facebook? Não tem propaganda disso. Nós somos os próprios propagandistas e nós mesmos somos as iscas para os nossos amigos. As escolas que exigem que os filhos façam isso, os amigos, né, que eles fazem com que eles entrem em contato com 7 outros. E como ela disse, a pressão da própria família. Você sumiu, você não está aí. É tudo muito sério. Não sermos... Exatamente. Não vai resolver, né? E mais do que domínio próprio, a gente ter o domínio antes para não precisar exercer o domínio próprio, né? Tanto quanto possível. Que Deus nos ajude, que nós possamos focar nas coisas certas, focar o nosso tempo, a nossa atenção e sermos transformados, não manipulados, sermos transformados à imagem do nosso Deus. Um bom dia para vocês.
Uma boa feirinha e uma boa viagem.